E aí, minha família Caipora, de boa com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E como sempre, trago os resultados dos nossos palpites dos dias anteriores. E hoje eu trago para vocês os resultados do dia 16 de agosto e tivemos 24 palpites com 15 greens e 8 reds. Um jogo foi anulado, tá? Tivemos 65% de taxa de acertos para sexta-feira, beleza? E para este sábado, 17 de agosto, olha só que interessante e que lindo que foi isso aqui. Tivemos 39 palpites com 30 greens até o momento e 7 reds. 2 jogos ainda estão para acontecer, então imaginem a quantidade de lucratividade que tivemos hoje com esses palpites, beleza, galera? E eu trago para vocês hoje os palpites do dia 18 de agosto. Mas antes eu gostaria que vocês entrassem lá e conferissem os resultados da nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? E vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu like e também não se esqueçam de comentar. E vocês que sempre estão aqui pegando os nossos palpites e tendo muitos greens, comentem aí para o pessoal conferir o que vocês estão tendo de lucratividade, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 18 de agosto? Bora pra intro! Salve galera, hoje novamente eu serei bem breve nas análises, apresentando apenas os mercados para vocês, devido ser 44 palpites para vocês. Isso mesmo, são 44 palpites, então vamos lá. Eu separei o Adamstown Rosenbuds versus Lambton Jaffas. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Lambton tem 89% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Adamstown tem 17%. No histórico são 18 vitórias do Lambton, 2 empates e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Adamstown vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros o Lambton venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Newcastle Olympic versus o Lake Macquarie. Traga essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa na Northern NSW da Austrália. O Newcastle tem 87% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Lake Macquarie tem 6%. No histórico, 2 vitórias do Newcastle, 2 empates e 2 vitórias apenas do Lake Macquarie. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Lake Macquarie vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros, o Newcastle venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Maitland versus o Edgeworth Eagles. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico, temos uma média de gols de acima de 3 gols por partida entre as duas equipes. Em séries, as duas equipes vêm com gols nas partidas, porém o Edgeworth vem marcando a 10 jogos e o Maitland vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Cooks Hill United versus o Weston Bears. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com mercado de over 2,5 gols. No histórico, temos uma média de gols de acima de 3,5 gols por partida entre as duas equipes. Verificando os últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sydney United versus o Manly United. Traga essa partida na NSW da Austrália com over 1,5 gols. No histórico entre as duas equipes temos uma média de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Manly vem perdendo 4 partidas e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Altona Magic versus o Meiningen United Blues. Traga essa partida na Victoria NPL da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. No
No histórico entre as duas equipes, temos uma média de 9 gols por partida. E verificando em séries, o Manningham vem sofrendo gols há 5 jogos. Verificando os últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols na única partida e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Gold Coast United versus o Queensland Lions. Traga essa partida na Queensland da Austrália com over 2,5 gols. No histórico entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, o Gold Coast vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em uma das últimas 6 partidas. Porém, nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Peninsula Power versus o Redlands United. Traga essa partida na Queensland da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico entre as duas equipes, temos uma média de gols de acima de 3 gols. Verificando os últimos encontros, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, nessa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Windham Wolves versus o Gold Coast United. Traga essa partida na Queensland da Austrália com over 2,5 gols. No histórico entre as duas equipes, temos uma média de 3 gols por partida. E verificando em séries, o Wolves vem há 9 jogos marcando gols e o Gold Coast vem sofrendo gols há 5 jogos. Na última partida foram over 2,5 gols. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mitchelton versus o Logan Light. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com vitória seca para fora. O Logan Light tem 78% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mitchelton tem 28%. No histórico, 4 vitórias do Mitchelton, 2 empates e uma do Logan. Verificando em séries, o Logan vem vencendo a 3 partidas. E nos últimos encontros, o Logan ele venceu apenas uma partida de últimas 4. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Logan venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Mitchelton venceu apenas uma partida e foi fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Kapalaba versus o Southside Eagles. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Verificando o histórico entre as duas equipes, temos uma média de 4 gols por partida, tá? Em séries, o Southside ele vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ipswich versus o Cobalturi. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico entre as duas equipes, foi uma partida com uma vitória de 3-0 do Cobalturi. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane Strikers versus o St. George Geelong. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico, temos uma média de 4,5 gols por partida. Verificando em séries, o Brisbane vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 2,5 gols nas duas partidas. Os últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida na Eredivisie da Holanda, eu trago o Heracles versus o PSV Eindhoven. Trago essa partida com vitória seca para fora. O PSV tem 81% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Heracles tem 28%. No histórico, 31 vitórias do PSV, 6 empates e uma do Heracles. Verificando em séries, o Heracles não vence as 5 partidas e nos últimos encontros, o PSV venceu 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Heracles, ele também venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o PSV venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Heracles ele não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Broma Podkarna versus o Häcken. Traga essa partida na Allsvenskan da Suécia com o mercado de over 2,5 gols. Verificando o histórico entre as duas equipes, temos uma média de 3 gols por partida. Verificando em séries, o Häcken vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Broma Podkarna, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Silkeborg versus o North Jylland. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols.
Verificando no histórico, temos uma média de acima de 3 gols por partida entre as duas equipes. Em séries, o Silkeborg vem marcando a 10 jogos e o Nordsjælland vem marcando a 7. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Silkeborg, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Zoel versus o Feyenoord. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico entre as duas equipes, temos uma média de acima de 3 gols por partida. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Zoel, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Žalgiris Vilnius versus o Dieselgas Telšiai. Traga essa partida na Liga da Lituânia com vitória seca para casa. Os Žalgiris têm 75% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Dieselgas, ele tem 28%. No histórico, 11 vitórias dos Žalgiris, 2 empates e 2 do Dieselgas. Verificando a média de gols é de acima de 4 gols. Em série, o Dieselgas não vence as 5 partidas e nos últimos encontros os Žalgiris venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, os Žalgiris venceu 4 das últimas 6 partidas e o Dieselgas, ele venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Brusand Galen versus o Lugano. Traga essa partida na Schweiz Cup da Suíça com mercado de vitória seca para fora. O Lugano tem 73% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O St. Gallen, ele tem 39%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Lugano e a média de gols é de 5,5 gols. Verificando os últimos encontros, o Lugano venceu as 2 últimas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Lugano ele venceu 3 das últimas 6 partidas e o Bruce St. Gallen venceu 3 das suas últimas 6. Mas o Lugano é uma equipe de divisões altas, então eu acredito que para essa partida será vitória para o Lugano, beleza? Próxima partida, o Brentford versus o Crystal Palace. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. Verificando o histórico entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2 gols por partida. Em séries, o Crystal Palace vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Brentford, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Simba contra o Tabora United. Traga essa partida com uma vitória seca para casa na Premier League da Tanzânia. O Simba tem 70% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tabora tem 33%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Simba e verificando em série, o Simba vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros, o Simba venceu as 2 únicas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Simba venceu 5 das últimas 6 partidas e o Tabora venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Flugafjordur versus o Tórshavn. Traga essa partida na Mestradelde da Ilhas de Faroé com mercado de vitória seca para fora. O Tórshavn tem 73% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Flugafjordur tem 6%. Verificando no histórico, são 27 vitórias do Tórshavn, 11 empates e 3 do Flugafjordur. Verificando em séries, o Flugafjordur não vence as 5 partidas e perdeu todas elas, tá? O Tórshavn vence empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Tórshavn em 5 das suas últimas 6 partidas. E na casa do Flugaf, temos vitória do Tórshavn também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Tórshavn ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6, enquanto o Flugafjordur não vence as 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Copenhagen versus o Viborg. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de gols de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, Copenhagen vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o Hibernian. Traga essa partida na Copa da Liga da Escócia com mercado de over goal no primeiro tempo. O Celtic tem um histórico contra o Hibernian de uma média de acima de 3 gols por partida.
Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre eles. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida, over, gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Premier League da Ucrânia, eu trago Lviv Bereg Kiev versus o Shakhtar Donetsk. Trago essa partida com vitória seca para fora. O Shakhtar tem 76% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lviv tem 44%. Em séries, o Lviv vem perdendo a 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Shakhtar venceu 2 das últimas 6 partidas, que inclusive foram fora de casa. E o Lviv, ele venceu 2 jogando em casa. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, o Chelsea contra o Manchester City. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over, gol no primeiro tempo. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, HB Torshavn versus o Top Tier B68. Traga essa partida na Mestardale da Ilhas de Faroé com vitória seca para casa. O HB Torshavn tem 73% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Top Tier tem 50% no histórico, 23 vitórias do Torshavn, 6 empates e 3 do Top Tier. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Torshavn vem sem derrotas em casa e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, o Torshavn ele venceu 4 das últimas 6 partidas. Em sua casa, ele venceu 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o HB Torshavn venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Top Tier ele venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Aalborg versus o Brøndby. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o over do 1,5 gols. Verificando o histórico entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, o Aalborg vem sofrendo gols há 9 jogos e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Aalborg, over do 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Brøndby contra o Aarhus que foi 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Hellas Verona versus o Napoli. Traga essa partida com over do 1,5 gols na Série A da Itália. Verificando o histórico entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, o Hellas Verona vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Verona, over do 1,5 gols também em 6 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, HNL da Croácia, Hajduk Split versus o Varaždin. Traga essa partida com over do 1,5 gols. Verificando no histórico de partida entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. E nos últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Grécia, o Panathinaikos contra o Asteras Tripolis. Traga essa partida na Superliga com mercado de over do 1,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2 gols por partida. Em séries, o Asteras vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Panathinaikos, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, La Liga da Espanha, o Real Sociedad contra o Rayo Vallecano. Traga essa partida com under 3,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de abaixo de 3 gols por partida. Verificando os últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Real Sociedad, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Olimpija versus o Celtic. Traga essa partida na Parva Liga da Eslovênia com mercado de vitória e empate para casa. O Olimpija tem 47% de probabilidade de vitória
e um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. O Celtic tem 61% no histórico, 32 vitórias do Olimpia, 25 empates e 21 apenas do Celtic. Verificando em séries, o Olimpia não perde as 5 partidas e ele venceu 4 delas, e o Celtic não empata as 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Olimpia em 3 das últimas 6 partidas, e em sua casa, o Olimpia também venceu 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Olimpia não perde as 6 partidas, enquanto o Celtic ele venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Rennes contra o Lyon. Traga essa partida na Ligue 1 da França com o mercado de over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Verificando os últimos encontros, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Rennes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, eu trago o Cagliari contra a Roma. Trago essa partida com vitória e empate para fora. Verificando a probabilidade de vitória, a Roma tem 49% jogando fora de casa, 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Cagliari tem 44%. No histórico, 26 vitórias da Roma, 3 empates e 10 do Cagliari. Verificando os últimos encontros, a Roma venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas e verificando na casa do Cagliari, a Roma venceu ou empatou também 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Cagliari ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas e a Roma ela venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, eu trago a Lazio contra o Venezia. Trago essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Lazio vem marcando gols a 10 jogos e o Venezia vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa da Lazio, não temos over do 1,5 gols e foi apenas uma partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas e temos bastante amistosos. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Superliga da Grécia. Trago o AEK Atenas contra o Creta. Trago essa partida com over gol no primeiro tempo. Histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atenas vem marcando gols a 8 jogos e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Internacional na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos uma média das duas equipes recebendo 2 cartões por partida em cada jogo, tá? Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de 5 cartões por partida somando as duas equipes, tá? As duas equipes têm uma média de acima de 2 cartões por partida. E o nosso árbitro, ele tem aplicado 5,6 cartões por partida de média e cartões amarelos 5,4. Verificando os cartões por equipe, ele aplica mais cartões para a equipe da casa. E cartão por período, ele tem uma média de mais cartões no segundo tempo. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Criciúma contra o Vasco. Traga essa partida com over do 1,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Criciúma vem sofrendo gols a 8 jogos e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Criciúma não temos over do 1,5 gols e foi uma partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes e ambas marcam também na maioria delas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão. Trago o choque rei entre Palmeiras e São Paulo. Trago essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de abaixo de 2,5 gols por partida, tá? E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Palmeiras, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Boa Vista contra o Braga. Traga essa partida na Primeira Liga de Portugal com over do 1,5 gols.
Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols por partida. Em séries, o Boa Vista vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Boa Vista, over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, a estreia em 2024 do Real Madrid em La Liga. Trago a partida do Mallorca contra o Real Madrid com mercado de vitória seca para fora. A probabilidade de vitória para o Real Madrid jogando fora de casa é de 66%. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mallorca ele tem 78%. Verificando o histórico, são 27 vitórias do Real Madrid, 6 empates e 13 do Mallorca. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid ele vem sem empates a 5 jogos e o Mallorca vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros, o Real Madrid ele venceu 5 das últimas 6 partidas e jogando na casa do Mallorca, ele venceu 4 das últimas 6. Verificando os últimos jogos nos campeonatos e amistosos, o Mallorca ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas, porém foram todos amistosos. E o Real Madrid ele venceu 3 das últimas 6 e foi campeão contra o Atalanta. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Atlético Paranaense contra o Juventude. Traga essa partida no Série A do Brasileirão com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Juventude vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético, over do 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em todas as partidas e ambas marcam na maioria delas. Então para essa partida, over do 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, clássico carioca. Trago o Botafogo contra o Flamengo. Trago essa partida na Série A do Brasileirão com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo vem sofrendo gols há 7 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Botafogo, under 3,5 gols em todas as últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado por terem me acompanhado nesses 44 jogos que eu trouxe para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu palpite no comentário e também deixar o seu like. Vamos lá para os nossos bilhetes caiporas que eu separei 2 para vocês, fechou? Salve, galera, cheguei com o nosso primeiro bilhete caipora. Trago para vocês o PSV para vencer a partida fora de casa contra o Heracles. Over 2,5 gols para o Silkeborg versus o North Island. Over 2,5 gols para o Zoel contra o Feyenoord. Zalgiris Vilnius para vencer a partida contra o Diesel Gas. E trago o Lugano para vencer a partida em cima do Bru St. Gallen. E por último, o Real Madrid para vencer a partida contra o Mallorca. Uma odd total de 4,02 para vocês, fechou? Nosso segundo bilhete é este. Eu trago o Celtic contra o Hibernian com over gol no primeiro tempo. Shakhtar Donetsk para vencer a partida em cima do Levi Bareg. E também trago o over meio gol no primeiro tempo para o Chelsea contra o Manchester City, over do meio gols para o Aalborg contra o Brøndby. Vitória, empate para casa em Olimpia contra o Celtic e over meio gol no primeiro tempo para o AEK Atenas contra o Creta. Uma odd total de 3,69 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like. Fechou? Até o próximo vídeo. Fui!